Era uma manhã comum em 1988, mas ninguém imaginava que aquele dia se tornaria um dos mais tensos da história da aviação brasileira. A bordo de um Boeing 737 da VASP, 104 passageiros seguiam sua rota habitual, sem saber que estavam prestes a se tornar reféns de um plano macabro. O sequestrador, um homem furioso com o governo e disposto a transformar o Palácio do Planalto em um alvo mortal. Esta é a história do voo 375, um episódio que poderia ter mudado os rumos do país para sempre. Setembro de 1988. O Brasil vivia tempos difíceis, com uma crise econômica severa que deixava milhares de famílias à beira do desespero. No centro da revolta popular, estava o então presidente José Sarney. Entre os brasileiros que não viam outra saída além da revolta extrema, estava Raimundo Nonato Alves da Conceição. Com um plano aterrorizante em mente, ele conseguiu embarcar em Confins, Belo Horizonte, sem ser revistado, levando consigo um revólver calibre .32. Na época, a segurança dos aeroportos ainda era falha, sem detectores de metal ou sistemas de raio-x. Assim que a aeronave decolou, o caos começou. Raimundo se levantou abruptamente de sua poltrona e caminhou determinado até a cabine de comando. Um comissário, percebendo a movimentação suspeita, tentou impedir seu avanço, mas foi atingido de raspão por um disparo. A tensão tomou conta do voo. Os passageiros se encolheram em seus assentos, enquanto o piloto, Fernando Murilo, tentava manter a calma. Em uma tentativa desesperada de evitar o pior, ele trancou a porta da cabine. Mas a fina camada de metal não era páreo para as balas do sequestrador. Com tiros certeiros, Raimundo perfurou a porta, atingindo equipamentos essenciais da aeronave. Um dos disparos acertou a perna de um dos tripulantes. Sem outra escolha, Murilo abriu a cabine e foi forçado a ouvir as exigências do criminoso, levar o avião direto ao Palácio do Planalto. Com o sequestrador armado e uma ameaça iminente à vida de todos a bordo, o comandante sabia que precisava agir rápido. Discretamente, ele ativou o código de sequestro no transponder da aeronave, 7500. Do outro lado, a Força Aérea Brasileira recebeu o alerta e enviou um caça para interceptar o voo. O desespero aumentou quando a torre de controle fez contato para confirmar a mudança de rota. No momento em que o copiloto pegou o rádio para responder, Raimundo disparou um tiro fatal em sua cabeça. O clima dentro da cabine ficou insuportável. A vida de todos agora dependia das decisões de um único homem, Fernando Murilo. Ciente de que o combustível estava no limite e que Brasília já estava próxima, o comandante teve uma ideia ousada. Ele precisava ganhar tempo. Inventando uma história, disse a Raimundo que o tempo fechado tornava o pouso impossível. O sequestrador hesitou, sem saber se acreditava ou não. Foi o suficiente para que Murilo alterasse o curso novamente. O sequestrador, cada vez mais impaciente, exigiu que a aeronave seguisse para São Paulo. Mas o piloto sabia que isso era inviável. Com poucos minutos de autonomia de voo, ele percebeu que sua única chance era neutralizar a ameaça, de forma extrema. Foi então que ele executou uma das manobras mais arriscadas da história da aviação, um tumble, uma curva de 360 graus que fez o avião despencar no ar. A força da gravidade jogou Raimundo no chão, e o comandante não parou por aí. Mergulhando o nariz do Boeing abruptamente, ele forçou o sequestrador a perder completamente o equilíbrio. Aproveitando a confusão, Murilo rapidamente pousou a aeronave em Goiânia, esgotando até a última gota de combustível. Mas a tensão não acabou ali. Assim que tocaram o solo, Raimundo ainda exigia outro avião para continuar sua missão suicida. A polícia, já preparada, traçou um plano: esconder um atirador no avião falso que supostamente levaria o criminoso a Brasília. No momento em que Raimundo tentava embarcar, protegendo-se com o comandante e 2 tripulantes como escudo, o sniper disparou. O tiro, no entanto, não foi fatal, dando início a uma troca de tiros intensa na pista. O confronto terminou com o sequestrador baleado 3 vezes. Ele sobreviveu, mas morreu dias depois no hospital, devido a complicações de uma doença sanguínea. O que teria acontecido se o plano de Raimundo Nonato tivesse dado certo? Um ataque aéreo ao Palácio do Planalto teria mudado para sempre a história do Brasil, talvez alterando até o destino político da época. Mas, graças à frieza e habilidade de um piloto determinado, 104 vidas foram salvas e um desastre sem precedentes foi evitado. Mesmo assim, Fernando Murilo jamais recebeu um agradecimento oficial da presidência. Em suas próprias palavras, ele nunca me agradeceu,
mas eu fiz minha parte. E você, já conhecia essa história? Comente aqui embaixo e não se esqueça de se inscrever para mais relatos misteriosos e impressionantes.